leva para se criar um novo hábito? A formação de um hábito ele ocorre quando você progressivamente torna ele automático através da repetição. Quanto mais você repete a prática desse hábito, mais o seu cérebro se torna eficiente em executar essa atividade. Meu nome é Aline Regis, eu sou nutricionista e coach, especialista em implementação de hábitos e hoje eu estou aqui para trazer esse vídeo super bacana sobre quanto tempo leva para você implementar um novo hábito. Ficou interessada? Me acompanha até o final que você vai entender tudinho como isso acontece. Mas antes, vamos pensar nos músculos. Quando você exercita o seu músculo na academia, por exemplo, praticando um exercício físico, o que acontece com ele? Ele fica mais forte, ele fica maior, ele hipertrofia e você vê mudança no teu corpo, correto? Assim acontece também com o cérebro da gente. Quanto mais a gente utiliza partes do nosso cérebro executando algumas atividades, por exemplo, cognitivas, de fazer com que a gente estude determinados assuntos, estude uma língua estrangeira, faz com que partes do nosso cérebro sejam ativadas e elas se tornem ainda mais fortes e ainda mais eficientes. Novas conexões neurais são geradas e elas permanecem ativadas sempre que você executa essa atividade. Então, se a gente parar para pensar dessa forma, o que leva o nosso cérebro a executar essas atividades com eficácia? A repetição. O segredo está na repetição na prática desse hábito. Então, a simples repetição das etapas mais importantes é o que codifica um hábito, é o que vai tornar um hábito automático e gerar o que nós chamamos de automaticidade. Todo hábito, ele tem, para se tornar automático, ele tem que passar daquela etapa em que você faz o hábito pensando em cada fase, em cada passo. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, você aprendeu que tinha que colocar a chave na ignição, tinha que ajeitar os retrovisores, tinha que colocar o cinto de segurança, tinha que baixar o freio de mão e então passar a primeira marcha e sair, correto? Hoje você não pensa mais nessas etapas para poder dirigir, você simplesmente faz. Você não tem que parar para raciocinar sobre cada etapa, você simplesmente executa e sai. Então, essa é a diferença de quando um hábito se torna automático. A automaticidade de um hábito é quando eu não preciso parar para pensar nos passos dele. Ele simplesmente acontece. O meu cérebro ficou eficiente e não gasta mais energia pensando em como executar aquele hábito. Ele simplesmente acontece. Mas, Aline, o que isso tem a ver com quanto tempo leva para criar um novo hábito? O que isso tem a ver? Aí eu respondo a tua pergunta. A pergunta certa não é quantas vezes são necessárias praticar esse hábito para se tornar automático, e sim com que frequência eu devo praticar esse hábito para se tornar automático. Então, a pergunta não é quanto tempo leva, e sim com que frequência eu executo esse hábito. Então, quando a gente para de pensar em tempo de dias, de meses, de semanas, de anos, a gente pensa na frequência. E se eu fizer mais de uma vez por dia? E se eu executar todos os dias até o fim de semana? É a prática repetida desse hábito que vai tornar ele automático. Não existe uma resposta fixa. 5 dias, 10 dias, 30 dias, um mês, um ano, não existe. O que existe é a frequência com que você executa e a frequência com que esse hábito se torna automático na sua vida. E para que esse hábito se torne automático, você precisa praticar. Não há segredo, tem que praticar. E para que essa prática aconteça, você tem que tornar esse hábito mais fácil. Mas aí é um tema para o próximo vídeo que eu não vou falar para você hoje, como tornar o hábito mais fácil. Então, se você se interessou por esse assunto, se você se interessou por esse tema, se inscreve aqui no canal.